Vamos partir aí para o eu e o robô. Então, nós estamos comparando, né, a criança com o robô. Esse é o momento aí de trabalhar o eu, o outro e o nós, segundo a BNCC, né? E vamos fazer esse paralelo aí, comparando com o robô. Então, eu tenho aí os pilares da robótica, os 4 pilares. Tem gente que aborda como pilar só 3, mas eu adicionei ali os sensores. Então, ó, eu tenho o pilar da programação. Eu posso comparar com os pensamentos e o raciocínio do ser humano, da criança. Tem o pilar da mecânica, que eu comparo com movimentos, com engrenagens. O pilar dos sensores, que eu trago aí o entendimento da criança para os órgãos dos sentidos. E o pilar da eletrônica, que eu chamo atenção para a energia, para os nossos alimentos, aquilo que traz energia para o nosso corpo. Vamos começar então com o pilar da eletrônica, que é a alimentação do robô. Comparando aí com a nossa alimentação, no caso, né? Então, o robô e os componentes. A eletrônica, basicamente, é o estudo de componentes eletrônicos. Componentes esses que vão formar algo, que vão formar um objeto, um eletrônico, você pode colocar dessa forma para as crianças, que vai trazer vida para aquele objeto. Vamos colocar dessa forma. Então, a eletrônica, ela trabalha com componentes. Esses componentes, geralmente, eles são muito pequenos, mas eles vão se ligando como um quebra-cabeça um ao outro e formando ali um complexo de componentes, um complexo de eletrônicos que vão trazer vida a um robô, por exemplo. Então, a gente vai começar vendo o LED. O LED é um componente muito importante porque ele pode se tornar os olhos de um robô, ele pode se tornar um marcador de pontuação num jogo eletrônico que a gente esteja construindo. Então, o LED é um componente que a gente começa por ele, por ser um componente dos mais simples, dos mais básicos, e é um componente que a gente tem, assim, N projetos para desenvolver com ele. Componente muito importante aí dentro da questão dos circuitos eletrônicos. Então, ó, o LED ele tem polaridade. Com os alunos da educação infantil, muitas vezes a gente não fala nessa questão de polaridade, mas a gente pede para que eles memorizem que a perninha maior do LED é o positivo e a perninha menor é o negativo. Por que que eu memorizo isso? Porque eu vou entender a questão da bateria, e a bateria também tem polaridade. A bateria também eu vou ensinar para a criança que tem esse lado mais redondinho aqui, ó, que é o lado positivo, e o outro lado negativo. Isso em se tratando de baterias de 9 volts. Em se tratando de bateria moeda, eu tenho um desenho feito num lado da bateria que diz que para mim que é o positivo e o outro lado da bateria sem desenho nenhum. Seria o negativo. Para ligar o LED, basta encostar aqui, ó, a perninha maior no positivo e a perninha menor no negativo. Então, para a primeira aula, eu deixei aí essa prática que você vai dividir os alunos em grupos, não vai colocar nem os LEDs, nem as baterias, você não vai entregar um para cada um, não. Você vai trabalhar em grupos. No máximo 3 LEDs e uma bateria por grupo. Então, ali você deixa as crianças testarem, cada uma tentar ligar o seu próprio LED, né? Ou cada uma tentar ligar o LED que foi disponibilizado para o grupo. Depois,
Você pode pedir para que coloquem mais de um LED, vai acrescentando aí os LEDs que você for disponibilizando ao grupo na bateria. Essa questão de não entregar um LED para cada um e uma bateria para cada um é justamente para que você tenha esse controle, para que fique fácil para você observar aí onde que estão indo os LEDs e as baterias, para você não perder o controle, porque se tratam de componentes muito pequenos e com os alunos menores a gente tem que ficar de olho nisso, né? Principalmente se a sala tem muitos alunos. Então você vai aí pedindo para adicionar LEDs e fazendo essa prática aí em grupos. Para a próxima aula, eu preparei aqui uma continuidade disso aí. Nessa continuidade, a gente já vai trabalhar com a bateria de 9 volts. E o objetivo agora é mostrar para eles que existe uma corrente elétrica, que existe algo que sai daqui, mesmo que invisível, a olho nu, né? E algo que chega aqui nesse LED e faz o LED acender. Então é uma energia que sai e essa energia ela tem movimento e o movimento dela é circular, porque ela sai de um lado positivo, entra no lado positivo, sai no negativo ou vice-versa. Ela fica aqui, ó, circulando entre a bateria e o LED. Então, para isso, para a bateria sair, para a energia sair da bateria e chegar no LED, existem os condutores elétricos. Então, na prática passada, nós colocamos o LED diretamente ligado na bateria de 3 volts, mas agora não. Agora nós vamos fazer uso de um componente que vai fazer essa ligação do LED com a bateria. Esses componentes são chamados de condutores elétricos. Esses condutores são quaisquer materiais que permitem conduzir a energia da bateria até o LED. Esses condutores podem ser fios, você vê aqui, ó, vários cabinhos que a gente chama de jumper. São os fios condutores que geralmente são de cobre, de metal. Aqui você tem o papel alumínio, muito usado na cozinha lá de casa, né? Onde você pode separar fios, pedaços desse papel, do papel alumínio, e permitir os alunos testarem o uso desse papel alumínio ligando a bateria no LED. Você tem aqui, ó, uma menininha e um menininho. Seres humanos também são condutores elétricos. Nosso corpo conduz energia e por isso que nós tomamos choque. Se você toma um choque, encosta em alguém, a pessoa também toma choque, porque seu corpo está conduzindo a energia, levando a energia que está sendo transferida ali para algum lugar. E algo muito legal que a gente usa muito nas nossas aulas, que são condutores elétricos, são as massinhas de modelar. E aí a gente pode até incrementar a nossa aula ensinando uma receita para eles de fazer massinha de modelar. Tem tantas receitas aí de criar a sua própria massinha de modelar, né? Você pode disponibilizar uma aula, de repente, para ensiná-los a fazer uma massinha de modelar. Seria bem legal essa aula. E aí a gente vai testar esses condutores elétricos com os meninos. Então, olha, aqui eu tô falando novamente da questão do corpo humano, né? E agora, quando eu falo para os alunos do corpo humano, que o corpo humano é um condutor elétrico, eu preciso falar para eles de que a gente precisa de ter segurança na hora de utilizar os componentes eletrônicos, os componentes elétricos. Com os componentes eletrônicos, eu não preciso ter medo, porque a tensão, a voltagem, a energia que circula ali, ela é de baixíssima voltagem. Então, não dá choque. Mas esse é o momento da gente alertar os nossos alunos
para os perigos da energia elétrica. E aí eu separei um videozinho aqui, ó, que fala sobre eletricidade. Então, um videozinho lá do YouTube para trazer para os meninos essa compreensão de condutores elétricos, de eletricidade. E agora eu preciso conversar um pouquinho com eles sobre os cuidados que nós devemos ter com a energia. Então, os riscos que essa energia elétrica pode trazer. Então, você vê ali, ó, a criança com o fio na boca, mordendo, isso é muito comum da criança fazer. Colocar o dedinho na tomada, né? Tentar colocar um carrinho, algum objeto, ou mesmo querer brincar com o tablet ou celular durante o tempo que esse está carregando. Tudo isso correspondem em perigos e devem ser evitados, né? Perigos que devem ser evitados. Você vai chamar a atenção deles nesse sentido. E agora o momento da aula de testar nossos componentes. Voltar aqui para eles a explicação de que os nossos componentes com a bateria são componentes com voltagens baixas, né? E não dá choque. Então, eles podem ficar tranquilos na hora de manusear aí os componentes eletrônicos. Condutores elétricos. Então, nossa prática agora gira em torno dos condutores elétricos. Então, a gente vai testar o fio, o jumper, né, o fio de cobre, e podemos testar também papel alumínio. Como? Ligando apenas um fio do polo positivo à perninha maior do LED, ao positivo do LED, e outro fio do polo negativo à perninha negativa do LED. Vai permitir os alunos aí testarem os condutores elétricos. Depois, pode dar um pedacinho de papel alumínio para cada um deles, cada grupo. Essa prática também deve ser dividida em grupo, onde você vai disponibilizar poucos LEDs, poucas baterias, de preferência uma bateria só por grupo, mas o LED você pode disponibilizar de repente 3 por grupo, e você vai deixar eles testarem aí os fios, os jumpers, você pode até entregar um para cada um, mas conversar com eles, que esse é o momento de testar. Então, se eu tenho 2 polos, se eu tenho aqui 2 perninhas no LED, eu vou precisar de 2 fios, um para um polo, outro para o outro, ou eu vou precisar de 2 pedaços de papel alumínio enroladinho ou dobradinho, ligando aí a bateria às perninhas do LED. E o desafio para cada grupo será esse, de acender o LED agora usando os materiais condutores. Essa seria a próxima aula.